Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o custo de vida, quanto que custa você morar aqui em Dubai. E eu vou estar dividindo esse vídeo em três partes: moradia, transporte e alimentação, tá bom? Então vamos começar com moradia, que é um dos itens mais cruciais e um dos mais assim importantes para você se atentar, tá bom? Vamos lá. Aqui a moradia ela não funciona como no Brasil, como por exemplo, para você alugar um apartamento ou uma casa, o que geralmente você precisa no Brasil? Você precisa ter um fiador, você precisa pagar o calção e depois você paga o aluguel mensalmente. Aqui já é um pouco diferente. Aqui você não precisa de fiador. Geralmente você paga um calção, que é um depósito que você faz, que você recebe ele de volta caso você se mude para um outro apartamento, para outro lugar, ou simplesmente volte para o seu país, tá? Então você pega esse dinheiro de volta e geralmente o pagamento é anual, ou seja, se por ano é 50 mil dirhams, 60 mil, 100 mil dirhams, você precisa fazer esse pagamento de uma vez só. Existem outros lugares que você pode pagar em 2 cheques por ano, 4, 6, 12 cheques, só que o valor que, por exemplo, seria o menor valor se você pagasse de forma anual, ele já tem algum acréscimo, como se fosse uma espécie de juros. Né? Na verdade é um pouco de juros que eles acabam acrescentando, mas nada assim muito absurdo. Por exemplo, se você vai alugar um apartamento por 50 mil anual e você decide fazer parcelamento dele, no caso pagar de 2 cheques por ano, 4, 6 ou 12 cheques, vamos pegar o exemplo de 12 cheques. Eu imagino, tá? Eu ainda não cheguei nesse nível, mas das pessoas que eu já conheci, já conversei, se um apartamento de 50 mil, você não vai pagar, por exemplo, 70 mil se dividir em 12 cheques. Você vai pagar o valor entre 53, 54 ou até 55, dependendo do local e do tipo do apartamento, tá? Eu imagino se for novo, se for recente, tudo mais, tá bom? Então é muito bom ter isso em mente. O segundo item, que já é a questão do transporte, aí vai variar. Se você quer se atentar ao transporte público, por exemplo, metrô e ônibus, geralmente, em média, se você mais vai só para o trabalho, trabalho para casa, casa para o trabalho, só tem essa vida assim, praticamente é o que eu estou fazendo hoje. Você vai ter um gasto ali em média, claro, dependendo também dos cartões que você vai pegar do metrô e das zonas que você vai cruzar utilizando o metrô. Em média, mais ou menos, se for dentro da mesma zona, 5 dirhams ida, 5 dirhams volta, ou seja, 10 dirhams por dia. Se você fizer a conta dos dias úteis, vai dar mais ou menos assim 22, 23 dias úteis, então você tem ali na média uns 230 dirhams para utilizar com o transporte público, tá bom? Agora, se você utiliza ônibus e metrô para chegar ao trabalho e para voltar, aí meio que o custo já dobra, porque você vai ter que pagar o ônibus e o metrô, tá bom? E aí, dependendo do seu cartão, que a gente tem um cartão, se eu não me engano, o vermelho, o azul, o prata e o de ouro, tá bom? O de ouro é um cartão que é, se eu não me engano, é o mais exclusivo, tá? Você, pelo menos no trem, assim, no metrô, você fica num vagão mais na frente, já mais especial, mais isolado, mas assim, eu não sei o quão isolado você fica, porque dependendo assim, da hora de pico, do rush, assim, talvez você não fique tão isolado, mas você fica mais isolado do que o pessoal que pega o cartão assim, de prata ou outros cartões que tem que ficar no restante dos vagões, tá bom? Então, mais ou menos, vamos supor que o máximo assim para você, se você tiver assim um transporte assim que é só um caminho, ou seja, se você já pega um ônibus direto e só esse ônibus não precisa pegar metrô, eu diria que em média uns 250, 300 dirhams por mês. Se você já pega ou se você já cruza mais zonas, aí é interessante você já colocar mais ou menos talvez uns 500 a 600 dirhams por mês. Porém, aqui em Dubai, você tem a questão dos passes mensais para você utilizar no transporte. Porém, você só consegue fazer isso se você tiver o seu Emirates ID. E o que são esses passes? Cada cartão tem o seu valor. Se eu não me engano, geralmente as pessoas pegam o cartão prata e o de ouro, tá bom? O cartão de prata, você por mês você paga 350 dirhams por mês, tá? E você pode cruzar quantas zonas você quiser e do fim da cidade até o começo da cidade utilizando cruzando todas as zonas que você vai pagar, você não paga um valor a mais. É como se é 350 você pode fazer tudo que você quiser no transporte público. Se você gastar mais de 350 geralmente por mês, passa a ser interessante isso e economiza mais.
Se você for no cartão de ouro, você já paga o dobro. Então já passa a ser 700 dirhams por mês, tá bom? Então você acaba fazendo seu cálculo aí e vê o que compensa para você, tá? E o terceiro item é a questão da alimentação. Bom, se você quer comer fora todos os dias, você vai acabar gastando muito caro aqui. Se você tem dinheiro para fazer isso, tudo bem. Mas se não, se você prefere, claro, comprar coisa no mercado, comida no mercado, fazer a feira e preparar, cozinhar e ter as marmitas para a semana ou para o dia, eu diria que você vai gastar ali entre 2.500 a 3.000 dirhams. Mas é óbvio, isso depende de como é a sua alimentação, quantas vezes você come no dia, quanto de comida você precisa ter no mês ou na semana, isso vai variar. Geralmente é nessa faixa, entre 2.500 a 3.000. Porém, pode ser menos, tá? Pode ser entre 2.000 e 2.500, pode ser entre 1.500 a 2.000. Isso vai depender de você, tá? Mas no mais, se você for colocar ali na balança, vamos supor que o aluguel de 50.000 dirhams que você vai ter anual e você decida pagar ele mais ou menos através de um empréstimo em um ano, por exemplo, vamos supor que você vai pegar a mais, né? Você vai pegar, não vai pegar 50.000 de empréstimo, mas você vai pegar 60.000, porque tem alguns custos a mais, como a questão da comissão do corretor, tem algumas coisas que você precisa pagar para você ter a sua energia ligada, ter seus registros no governo, então isso, querendo ou não, tem alguns custos em relação ao valor do aluguel. Então você geralmente acaba pedindo um pouco a mais e depois você vê com o banco para você ir pagando ao banco e você pode escolher se você quer um ano, 2 anos. Geralmente é um ano, até porque no outro ano você tem que pagar novamente o valor do aluguel de 50.000. Então, se for 60.000, por exemplo, se você dividir por 12, vai dar mais ou menos ali 5.000 dirhams por mês. De transporte vai dar mais ou menos ali uns 350, caso você pegue o passe anual pro cartão de prata, ou se não, vamos supor aqui uns 700, caso você pegue o cartão dourado com o passe mensal, então isso já dá 5.700 e uma média de 2.000 dirhams por mês em alimentação, ou seja, isso vai dar mais ou menos uns 7.700, pode ser mais, então isso vai acabar uns 8.000, 8.200, e eu estou só falando para esses três itens básicos. Se você faz academia, se você tem carro, se você precisa gastar com combustível e essas coisas, esse custo já acaba subindo. Geralmente, de combustível, dependendo da distância que você percorre, você vai gastar em média ali entre 350, 400, 450 dirhams por mês, tá bom? Claro, se você é uma pessoa que está sempre vai num lugar, vai em outro, vai em outro, vai em outro, e aqui a cidade não é nada perto, tá? As coisas perto daqui são 15, 18, 20 quilômetros. Então, assim, você percorre cerca de 200, 150, até mesmo 100 quilômetros num dia. Então, acaba gastando muito mais gasolina. Então, se você não tiver um carro que não é econômico e acaba tendo que abastecer muitas vezes durante a semana, ou acaba tendo que abastecer por um valor muito alto, no caso, encher o tanque toda semana, encher o tanque talvez 2 vezes na semana, aí esse valor médio de 400 que eu falei de dirhams por mês de gasolina, ele pode crescer para 500, 600, 700 dirhams por mês, tá bom? Meio que acaba sendo elas por elas em relação ao metrô, né? Já que se você pegar o cartão de ouro e tiver o passe por mês, lembrando que para você ter esse passe por mês, como eu falei, você precisa ter o Emirates ID, então meio que você sai do metrô e entra no carro para pagar a gasolina nesse mesmo valor. E a questão da alimentação, claro, eu não estou nem incluindo aqui saídas que você pode ter para conhecer um restaurante, para comer em algum lugar diferente, ou pegar um táxi caso você precise. Enfim, esses valores eu não coloquei, mas se você quiser colocar um valor de emergência, no caso assim que seria mais para lazer, você pode colocar em média de 500 a 1.000 dirhams por mês, que a gente fecharia essa conta em 9.200, 9.000 dirhams por mês, tá? Então, é isso. Esse é mais ou menos o custo de vida que você pode ter aqui. Obviamente que existem áreas no qual o aluguel pode ser mais barato, até porque existem aluguéis de 50.000 que é só um estúdio, é literalmente um quarto pequenininho, uma cozinha, um banheiro, juntamente com a máquina de lavar e a geladeira. Como também existe
outros lugares por esse mesmo valor que você pode pegar um apartamento com 2 quartos, ser muito mais espaçoso, porém ele já fica um pouco mais longe das áreas mais populares assim, geralmente das áreas onde você pode eventualmente trabalhar aqui em Dubai. Então meio que você acaba compensando esse preço barato de aluguel, levando mais tempo para você chegar no local, seja de trabalho, ou seja um lugar que você quer ir. Em compensação, se você paga um pouco mais caro, digamos assim, na moradia, você acaba morando próximo do seu trabalho ou próximo do metrô, você acaba ganhando tempo, porém você acaba pagando mais na moradia. Meio que no fim das contas acaba saindo elas por elas também, tá? E a questão da alimentação é a mesma coisa. Se você faz feira ou se você costuma consumir em lugares que são um pouco que o preço é um pouco mais alto, você vai acabar gastando talvez 3.000 dirhams, 3.500, 4.000 dirhams por mês com alimentação. E em compensação, se você vive em lugares mais afastados, digamos assim, que não é tão popular, digamos assim, né, como a questão de Downtown, Business Bay, Dubai Marina, JBR, você já vai gastar talvez a metade desse valor indo em lugares mais econômicos, digamos assim. Então, Dubai é muito interessante por causa disso. Independente do quanto você ganha, a cidade consegue se adaptar a isso. E você também consegue se adaptar à cidade em relação ao que você ganha, quanto que sobra por mês, ao quanto que você tira por mês. Então ela é muito maleável e muito flexível quanto a isso. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se ficou qualquer dúvida, é só falar aqui embaixo, tá bom? Espero ter esclarecido tudo, ou se não boa parte. E, bom, e o resto você já sabe. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva, ative o sininho e até o próximo vídeo.